Olá, alunos do sexto ano. Estamos dando continuidade ao nosso plano de estudo tutorado, volume 6. Estamos na semana 4. Tema da nossa aula, mudanças climáticas, ok? Então, vejamos. O clima da Terra se transforma. Mudanças climáticas fazem parte do ambiente da Terra desde sua origem, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ao longo aí dos milênios, os climas da Terra foram se transformando, graças a um conjunto de fatores naturais. Quais são esses fatores naturais? Intensas atividades vulcânicas. Então vejamos aqui a imagem de um vulcão em atividade. No início, o nosso planeta ele era até chamado de uma grande bola de fogo, porque tinha muitos e muitos vulcões em toda a superfície. Além então das atividades vulcânicas, nós vamos ver que as glaciações e queda de meteoros alteraram a vegetação, as formas de relevo, a distribuição das águas e a circulação de gases na atmosfera. E com esses fatores, o que ocorreu? Então, houve substituição de áreas de clima úmido por deserto ou vice-versa. Estudos apontam que aqui, no Polo Sul, na região da Antártida, atualmente ela é coberta por uma espessa camada de gelo, mas essa região da Antártida já foi uma floresta tropical há centenas, há milhares de anos. Em alguns momentos da história da Terra, as transformações foram mais profundas do que em outras. Então, ocorreram mudanças climáticas significativas, tanto em escala global como em escala regional. Houve períodos em que as temperaturas foram mais altas que as registradas atualmente, e outras em que as temperaturas foram extremamente baixas. Qual foi esse período de temperaturas extremamente baixas? Esse período aconteceu durante as eras glaciais. A última mudança climática regional, conhecida como Pequena Era do Gelo, ocorreu entre os séculos 16 e 17. Então, nesse período, a Europa ela passou por sucessivas ondas de frio que contribuíram para crises de fome e de revoltas sociais. Nesse período, a população aqui da Groenlândia, ela viu-se obrigada a migrar para outras áreas. Então, ela foi para a parte continental da Europa. Então, vejam aqui, no período de verão, nós temos aqui ruínas de habitações. E observem que a vegetação aqui, ela é quase inexistente, só tem uma vegetação rarefeita. E essa vegetação, ela só vai acontecer aqui nas bordas dessa grande ilha, a Groenlândia. Então, o que nós conseguimos, percebemos, que as mudanças climáticas, elas fazem parte do processo natural associado à história da Terra. Então, para definir aí uma tendência de alterações das condições climáticas globais e regionais, seria necessário, portanto, observar uma sequência de repetição do fenômeno por um longo período. E aqui o que nós percebemos? O derretimento das geleiras, processo de seca intensa em várias partes aí do mundo. No entanto, aí nos últimos anos vem aumentando as discussões e estudos sobre o papel das atividades humanas na aceleração. O que significa essa aceleração? Num ritmo mais rápido, das alterações climáticas em escala
mundial, regional e local. E quais são essas alterações? Então, o PET destaca aí para nós a chuva ácida, formada principalmente nas áreas que dispõem de muitas indústrias, o aquecimento global, que tem sido agravado com a queima dos combustíveis fósseis, e junto com o aquecimento global, nós vemos o aumento do efeito estufa e a formação de ilhas de calor. As ilhas de calor, elas vão ocorrer principalmente em cidades grandes e com um grande índice de industrialização, com muitas indústrias. Primeiro índice, então, primeiro tópico, nós vamos ver chuva ácida, tá? A chuva por si só, ela já tem um pH, ela já é ácida. Porém, com as atividades antrópicas, ela está se tornando mais ácida. E de que forma que isso ocorre? Então, olha lá. O gás carbônico, que se encontra aqui na atmosfera, torna as chuvas ligeiramente ácidas. A queima dos combustíveis fósseis. Quais são esses combustíveis fósseis? Derivados do petróleo. Quais são os derivados aí do petróleo? A gasolina, o diesel, a querosene, né? Queima de carvão mineral. A queima, então, desses elementos emite gases como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, causando a poluição aqui do ar e desencadeando reações químicas com a água das chuvas, né, tornando-as ainda mais ácidas. Então, observa a formação, né, a eliminação desses gases na atmosfera, junto já com o gás carbônico e a formação da chuva ácida, que nunca cai no mesmo local, tá? Então, olha, nem sempre a chuva ácida cai no mesmo local em que os poluentes foram gerados, foram liberados na atmosfera. Então, nós vemos aqui, olha, a eliminação de elementos químicos e onde que essa chuva ácida foi cair? Foi cair numa região aqui de vegetação natural. E por que isso ocorre? Ocorre porque os ventos, eles podem transportar os gases por mais de 2.000 quilômetros. Isso é uma distância bem significativa, né? Isso explica porque em algumas áreas do planeta, onde não há grandes emissões de gases poluentes, ocorre também a chuva ácida. Além de prejudicar o solo, né, e a produção agrícola, a chuva ácida acelera a corrosão. O que é essa corrosão? O desgaste de monumentos e edifícios. Um dos monumentos que tem sido muito prejudicado são as obras, os 12 apóstolos do Aleijadinho em Congonhas, aqui em Minas Gerais. Então, vamos ver aqui, ó. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. A chuva ácida, ela apresenta grande concentração de ácidos. E aí, o que ocorre? Normalmente, a chuva ácida apresenta um pH abaixo de 5,5. Pode ter origem natural. De que forma, né? As queimadas naturais, as erupções vulcânicas naturais, né? Que emitem gases à atmosfera. E também por meio de processos biológicos. Tem origem antrópica. O que é a origem antrópica? A origem aí do homem, nós que provocamos. E de que forma? Devido à concentração de indústria e de veículos. Então, a queima aí da gasolina, do óleo diesel, né, vai contribuir para o aumento aí da acidez na chuva, que por meio da queima de combustíveis fósseis lançam gases na atmosfera. A chuva ácida forma-se quando há uma elevada concentração de gases. Quais são esses gases? O dióxido de enxofre e o nitrogênio na atmosfera, que ao entrar em contato com as gotas de água, né, elas que estão suspensas no ar, reagem formando ácidos. Isso resulta, então, na chuva com elevada acidez.
Então, é considerado aí um grave problema, especialmente um problema ambiental. As principais consequências, né, da ocorrência da chuva ácida são acidificação do solo, contaminação dos cursos d'água, perda da biodiversidade, lentidão no desenvolvimento dos vegetais, desenvolvimento de doenças respiratórias nos seres humanos e a destruição de monumentos e obras da construção aí civil. Próximo tópico nosso é o aquecimento global e efeito estufa. Vamos falar primeiro aí do efeito estufa? Então vejamos aqui uma imagem. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que garante a vida aqui no planeta. Então, se não fosse o efeito estufa, nós não teríamos vida aqui no nosso planeta. Os gases presentes aqui na atmosfera e o vapor de água formam um tipo de escudo, uma espécie de proteção aqui no nosso planeta, né? Mantendo o planeta aquecido com uma temperatura média de 15 graus. Se o efeito estufa não existisse, essa temperatura giraria em torno de 18 graus negativos, então não teria vida. O problema, no entanto, é a intensificação desse efeito, do efeito estufa, né, natural, e quando tem a intensificação desse estufa, ele passa a ser chamado de efeito estufa adicional e que tem relação com o aquecimento global, então de acordo com os pesquisadores. E de que forma que isso ocorre? Então a radiação solar chega aqui no planeta, 70% é absorvido pela água, pelos vegetais, pelos seres humanos, e parte do calor ele vai ser refletido, ele vai voltar, ele vai ser liberado aqui no espaço, tá? Então, o efeito estufa, ele é necessário aqui no nosso planeta. Então, vejamos uma outra imagem aqui, olha, do efeito estufa. Aqui nós temos a presença das indústrias, né? Temos cidades, então se tem cidade, vai ter queima de, aqui, olha, os veículos queimam de combustíveis fósseis, e aí esse efeito estufa adicional, que é prejudicial e tem relação com o aquecimento global. E de que forma? O gás carbônico, né, o CO2, permite a passagem da luz do Sol, mas ele retém o calor por ele gerado. Então, esse calor vai ficar aqui na atmosfera. Então, vejam, chega, né? E depois, como essa capa protetora, ela está muito forte, ela não consegue emanar o calor, mandar o calor para a atmosfera. Então, olha, o aquecimento global. Então, vem esse processo aí que o nosso planeta está com febre, né? O que é o aquecimento global? Aumento das temperaturas médias do planeta ao longo do ano. E como isso tem sido comprovado, né? Nas últimas décadas, os pesquisadores vêm apresentando dados que comprovam o aumento da temperatura média aqui do nosso planeta, caracterizando o chamado aí aquecimento global. Tem uma pequena parcela de pesquisadores que consideram o aquecimento global um fenômeno natural, causado somente pela dinâmica natural do clima da Terra. A maioria dos pesquisadores, no entanto, afirma que essas elevações da temperatura média do planeta é agravado pelo aumento das emissões dos gases do efeito estufa. Então vejam aí no PET, o GES, né? Então é tipo assim um alerta, é um caramba, o que está acontecendo com o nosso planeta? A principal causa, então, da intensificação e do aquecimento global é a intensificação aí do efeito estufa, agravado pela emissão de gases do efeito estufa à atmosfera, em razão das atividades antrópicas. E quais são essas atividades antrópicas? A revolução industrial, o uso aí de muitos veículos, né? Então, o período pós-revolução industrial foi considerado o mais quente da história, com aumento de 0,7 graus na temperatura do nosso planeta,
segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Há discordância entre os pesquisadores? Há discordância, né? A discordância a respeito da existência ou não do aquecimento global. E de que forma que vem esse aquecimento? Então, queimadas, poluição, desmatamento são as principais causas do aquecimento global. Quais são os efeitos do aquecimento global aqui no nosso planeta? Então, o degelo das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, o aumento das temperaturas, menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca, redução da oferta de recursos naturais e um desequilíbrio ecológico. Quais são os gases que contribuem para esse aumento das temperaturas? O dióxido de carbono, o gás metano e o óxido nitroso. O gás metano ele é eliminado também pela bovinicultura, né? As grandes criações aí de gado, então o boi ele elimina esse gás metano que também contribui para o aquecimento global. Então, quando que esse aquecimento aí, ele é bom, né? Então, quando o Sol chega à superfície e aquece a Terra. Precisamos desse aquecimento do Sol. Esse calor é mantido na superfície da Terra porque os gases do efeito estufa, eles funcionam como um cobertor e não permite que ele dissipe, que ele saia todo, né? Em situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvido por processos naturais. De que forma que é esse processo natural? A fotossíntese, ok? E quando que ele é mau? Então, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem, ação antrópica, que permite mais gás carbônico e outros gases tóxicos do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então veja que, olha, a poluição ela vai ficar concentrada, né, no que nós chamamos aqui de uma capa protetora aqui do nosso planeta. Aqui nós vemos também, né, um processo aí interessante, pessoal. Olha, as embalagens em aerosol, né, elas contribuem para a questão aí do aquecimento global, queimadas, os carros, né, tudo isso vai estar mostrando essa questão, contribuindo para o aquecimento global. Último item, ilha de calor. Então vejamos aqui, olha. O fenômeno das ilhas de calor ocorre principalmente nas grandes cidades e se caracteriza por diferenças de temperatura entre o centro e as áreas mais afastadas. Então, essa linha aqui ela quer mostrar a temperatura, né? As áreas mais afastadas têm temperaturas mais baixas, as áreas mais distantes, as áreas do centro, onde tem indústrias, a temperatura é mais elevada. Tá? Geralmente, a área central aqui das cidades apresenta maior concentração de construções, especialmente os grandes edifícios, a impermeabilização do solo, né? Então, o asfalto, o calçamento, o uso intensivo de meios de transporte, então os automóveis, a carência, né? A poucas áreas verdes, são fatores que colaboram para que as temperaturas sejam mais elevadas nesse entorno, nessas áreas vizinhas aqui. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando, né? Olha a área que está distante, a temperatura é muito mais baixa, né? E aqui é como se formasse um cobertor protetor. Mas por quê? Porque tem muita poluição, tá? Olha o perfil das ilhas de calor. Então, numa área rural, temperatura 20,4 graus. Olha aqui no centro da cidade, né? Quase 32,8. Na área residencial, que tem uma área verde, a temperatura cai. E se tem uma área de parque, essa temperatura também vai diminuir. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo já está em estudo
e nós podemos encontrar dentro da cidade de São Paulo 30 microclimas, né? Devido à urbanização, à industrialização, uma série de fatores. Uma das formas mais eficazes de evitar a formação de ilha de calor é criar e preservar áreas verdes nas cidades, pois a vegetação favorece a manutenção da umidade do ar, amenizando a temperatura. Outra possibilidade é controlar a emissão de gases poluentes por veículos, então através de filtros, né? E evitar a impermeabilização do solo. Então, olha, por isso que eu, professora Mariana, sou totalmente contrária ao uso de asfalto onde que já havia calçamento. Por quê? Aquilo lá vai contribuir para mudar o clima, o solo vai ficar impermeabilizado, a água, né, não vai poder ser absorvida. Então, poderemos ter sérios problemas onde havia um calçamento de paralelepípedo e faz aí o asfalto, certo? Em muitas cidades são implantadas os telhados verdes, ou seja, hortas e jardins instaladas em telhados de casas e edifícios. Então, isso é uma alternativa saudável que deve ser aplicada. Então, vamos cuidar bem do nosso planeta para que o calor não seja tão intenso, né? Vamos fazer a nossa parte. E vocês estudem, façam as atividades, enviem a foto para que possa ser computada a sua carga horária. Até mais, até a próxima videoaula.